Audio Jungle. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Inês Convida desta semana. E esta semana vou ter aqui comigo um professor e consultor da neurociência aplicada aos negócios, o Alexandre Rodrigues, e vamos conversar aqui sobre alguns tópicos ligados à neurociência. Eu tenho a certeza que vai ser aqui uma hora de conversa enriquecedora, muito pertinente, porque para quem tem negócios e mesmo para quem não tem, é super importante percebermos aqui esta dinâmica do cérebro, de que forma é que ele se comporta perante gatilhos emocionais, outras situações ligadas ao consumo. Portanto, é disso mesmo que vamos falar aqui hoje, nesta hora de conversa com o Alexandre Rodrigues. Olá, boa noite. Olá, Inês, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Alexandre? E com o Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Nossa, que prazer estar aqui com você. Obrigada, igualmente, Alexandre. Muito obrigada por aceitar aqui o meu convite para estarmos Imagina. aqui a falar. Vamos falar sobre um tema que é um tema que o Alexandre já tem um domínio. Bem, isto vai para lá de 10 anos, portanto, explique-nos aqui um bocadinho como é que é este percurso do Alexandre até ao dia de hoje. Conta-nos Então, lá. boa noite a todos, né? Boa tarde aqui em Portugal, boa noite já pelo Brasil, né? Finalzinho da Exato, tarde. exatamente. Bom, eu comecei, na verdade, com o estudo da neurociência há uns 10 anos atrás, como a bem a Inês disse. Eu trabalhava muito com estratégia empresarial, né? Eu fazia implementação de painéis de dashboard. Até hoje eu trabalho com implementação de ferramentas estratégicas. E o que acabou acontecendo? Acabava que eu trabalhava numa empresa específica que me contratava para fazer esse planejamento. Nós montávamos todo o dash, nós implementávamos todas as ferramentas e de tempos em tempos eu tinha que voltar a esse negócio para fazer uma manutenção ali, até para trabalhar novamente engajamento. Tinham pessoas que saíram, outras pessoas que entravam, as pessoas que estavam, elas não conseguiam passar isso adiante. E eu começava a achar muito estranho, porque no fundo acabava se criando uma certa dependência que para mim na época não era vista com bons olhos, assim, porque quando eu faço um trabalho numa empresa, ou essa empresa me recontrata para um novo trabalho, mas voltar para fazer aquele trabalho de novo, eu senti isso não me fazia muito bem. E eu comecei a estudar o que estava acontecendo a partir desse momento. E eu comecei a perceber que as pessoas que estavam por trás da implementação dessas ferramentas que estavam ali tendo problemas comportamentais, problemas de percepção, problemas de engajamento, problemas de construção da sua performance dentro daquele negócio. Então as ferramentas começavam a ter uma performance pior. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, então eu tenho que estudar comportamento humano antes de entrar com ferramentas, porque as ferramentas são perfeitas, mas a não funcionalidade delas, ou até mesmo a descontinuidade dentro do que se implementa, é algo humano, é algo que a gente tem que tratar com as pessoas. E aí eu comecei a estudar esse ponto, até conversei com um professor amigo meu sobre o que estava acontecendo aí de interessante nesse mundo da gestão, né, que eu gostaria de ingressar. Aí ele disse, eu conheço um tal de neuromarketing, aí parece que essa coisa tá tendo bastante procura. Aí eu fui atrás para conhecer e acabei conhecendo, obviamente, a neurociência, a psicologia por trás disso, né? E acabei me apaixonando pelo tema e acabei trazendo isso com uma propriedade até especial, né? De ter aí a capacidade de conseguir traduzir esses elementos mais complexos para algo mais prático, né? Para elementos mais práticos. Eu não digo simplistas, porque o nosso cérebro não é nada simples, mas de uma maneira que as pessoas consigam implementar e usar isso de uma forma a agregar valor ao seu negócio, né? E aí, a partir daí, surgiu vários produtos, né, que eu trabalho hoje, vários serviços que eu trabalho hoje. Tenho mais de 10 cursos que eu já trabalho em várias universidades no Brasil. Aqui também, né, pela própria Lusófona, a gente abriu cursos lá, onde eu faço o meu doutoramento hoje. E eu tive a oportunidade de montar um curso online. Esse ano está saindo a versão 2 do curso já. Então, assim, tem várias portas se abrindo, né? E com a própria pandemia, né, Inês, a gente viu uma carência das pessoas nesse lado mais emocional, né? Nesse lado mais de entender essas questões mais psicológicas das pessoas, né? E engajar através de um sistema, de uma plataforma online, muitas vezes.
o que abriu muitas portas para mim também, né? Então, assim, eu percebo que cursos de pós-graduação que não tinham essas disciplinas estão incorporando nas suas disciplinas também, né? A influência da neurociência e da psicologia para o administrador ou para o gestor. E eu acho que está sendo um grande sucesso, assim, esse tema, né? E algumas pessoas explicam isso com uma propriedade muito, muito interessante. É verdade. E eu achei curioso porque quando eu enviei os tópicos da conversa ao Alexandre, que eu costumo enviar aos convidados, o Alexandre disse logo: Inês, isto dava para, cada tópico dava para falar 1 hora, portanto nós precisávamos Bravo. aqui de umas 8, 9 horas. Portanto, naturalmente vamos aqui simplificar, mas é sem Claro. dúvida, e até porque são 10 anos, mais de 10 anos de experiência, portanto isto realmente dava aqui para uma noite e mais outra noite e mais outra noite de conversa. Sandra, como é que nós podemos procurar uma melhor relação entre o nosso cérebro e as soluções que precisamos de facto? Como é que nós encontramos este equilíbrio? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim como você disse. Eu vou tentar dar uma resumida muito grande em matéria do que a gente está tentando conversar, né? Como a gente falou, isso dava cada assunto dava uma live inteira. Mas assim, o mais importante é a gente conhecer como o nosso sistema funciona, tá? O que que acontece aqui? Basicamente, o nosso sistema tem 200 mil anos de idade. Foi basicamente o último upgrade do nosso cérebro. Então, o que acontece? Imagina você tem um cérebro de 200 mil anos atrás funcionando num tempo de hoje. Então, o que existia há 200 mil anos atrás? Que tipo de problemas nós tínhamos há 200 mil anos atrás? Como era o mundo há 200 mil anos atrás? Então, o nosso cérebro ele foi projetado para isso. Devido a uma característica que nós temos que é muito importante, que chama-se neuroplasticidade, nós temos a capacidade de nos adaptar ao ambiente. Então, assim, nós temos um cérebro primitivo vivendo num ambiente contemporâneo. Para isso, ele busca se adaptar a todo momento. Mas nós temos instintos que ainda são primitivos. Então, nós temos que conseguir entender todas as relações emocionais que a gente tem. São relações emocionais que nos impulsionam e, de certa forma, garantir a nossa sobrevivência. Por exemplo, todo mundo gosta de ficar feliz, todo mundo gosta de ficar alegre, né? Sim, Uhum. então a gente muitas vezes se preocupa se as pessoas estão felizes quando estão conversando com a gente. Ok, ninguém gosta de estar triste, por exemplo. Então, o que que as pessoas tentam fazer? Minimizar os impactos de sofrimento. Porém, se você conseguir entender que a tristeza e a alegria se complementam, você vai poder usar isso ao seu favor. Por exemplo, eu tenho um cliente insatisfeito na minha empresa. Eu tenho que conseguir demonstrar para as pessoas que atendem esse cliente que aquela tristeza é real. Quando aquela tristeza se mostra real, a gente desenvolve uma empatia em relação àquela tristeza, a gente para e reflete sobre aquilo. Tá entendendo? Se eu abolir a tristeza da relação emocional, só dar alegria às pessoas, elas nunca vão parar para o momento de refletir em cima disso. Como as outras pessoas estão se sentindo quando estão abordando a gente. Então, assim, essa é a parte emocional que se dá lá no nosso sistema límbico. Mas no nosso cérebro ele é extremamente complexo. Ele tem tudo, todo o nosso comportamento, ele é basicamente explicado através das relações de neurociência, né? Ok, muito bem, muito bem. E já agora, também falando aqui nos nossos 5 sentidos, não é? E nós, se Sim, calhar, nem nos apercebemos da importância que eles têm e de que forma é que eles que eles interferem na nossa tomada de decisões, não é? E a verdade é que eles sim. interferem, não é, Alexandre? Então, como é que isto acontece? Como é que isto se processa? Então, o que acontece é que os nossos 5 sentidos, que na verdade são mais de 30 sentidos, tá? A literatura mostra que são mais de 30 sentidos, mas a gente pega os 5 principais, que são os sentidos que a gente está mais, vamos dizer assim, mais percebem as coisas. Então, eu tenho o tato, por exemplo, quando eu encosto em alguma coisa, eu tenho o meu olfato, eu tenho a minha visão, a minha audição, o meu paladar, que são os sentidos que a gente mais utiliza de forma consciente, vamos dizer assim, tá? Mas nós temos, por exemplo, sensor de pressão, de temperatura, que a gente usa de forma automatizada. O que acontece? Os nossos sentidos são os principais canais de entrada de informação. Todas as informações no meio, eles entram através desses 5 sentidos. Dizem que existe uma média de 11 milhões de estímulos por segundo que a gente capta e a gente consegue processar conscientemente em torno de 40, para vocês verem o quanto de estímulos que a gente recebe.
O que acontece? Cada estímulo que você recebe, ele vai fazer parte de um conjunto emocional, ele vai compor um conjunto emocional, que você pode perceber também ou não. Se você percebe, você trabalha isso como um sentimento. Então, por exemplo, quando você diz eu estou triste, é porque uma carga emocional muito forte aflorou que você conseguiu perceber essa relação. Mas nem toda carga emocional a gente percebe. Então, por exemplo, você pode comprar alguma coisa que você não precisa, porque no fundo você teve um sentimento de que você precisava daquele objeto para mostrar para o seu grupo que você, sei lá, tem algo que eles não tenham, por exemplo. Ou você compra algo porque alguém comprou algo. Então, se eu for te perguntar, Inês, por que você comprou isso se você não precisa? Aí você vai dizer, sim, eu preciso, porque você vai me encontrar recursos racionais para dizer por que você precisa. Mas no fundo foi porque a sua amiga tem e você também tem que ter. Experimenta ir ao supermercado com fome ou sem fome. Como é o nosso comportamento? É Pois, diferente, a gente entende? Então, assim, ó, os nossos sentidos, eles formam toda a nossa base emocional. E a base emocional, ela faz parte desta conta final que conclui-se, então, numa decisão que você tem. Nós costumamos dizer que nós compramos pela emoção, né, e nós explicamos essa compra através da razão. Né? Então, até o meu amigo Peter, ele está aqui olhando a gente agora, assistindo a nossa live, ele fala muito isso e com muita propriedade. E é bem assim, né? É muito difícil você desvincular a emoção de uma decisão que você tenha. Até na escolha de uma pessoa, por exemplo, você vai escolher uma pessoa para trabalhar com você, você tem dois candidatos. No fundo, você vai ter uma relação emocional com eles. E essa relação emocional, ela vai contribuir para que você escolha alguém. Por mais que você diga, não, eu escolhi por esses itens. Mas sempre tem uma relação emocional. Existem empresas, por exemplo, que a gente auxilia nesse processo para, por exemplo, vamos abrir uma candidatura. Eu tenho uma vaga e eu tenho 10 pessoas concorrendo a essa vaga. O que a gente faz? A gente tira os nomes, a gente bota todos os nomes, por exemplo, Luciano, e tira as fotos. Então, todos são Luciano. Então, quando a pessoa vai fazer a seleção, ela não sabe se é homem, se é mulher, se tem foto, se ele acha bonito, se não acha bonito. Todo mundo é Luciano, então ele vai escolher lá 2 ou 3 Lucianos, e a partir desses 3 Lucianos, ele vai chegar à conclusão, né? Isso para minimizar o que a gente chama de efeito halo, que é aquele efeito de você buscar algumas características, né, através dos seus sentidos, obviamente, que vão justificar uma decisão não racional. ok. Ou seja, por muita razão que nós possamos trazer à nossa emoção, a verdade é que as nossas emoções estão sempre presentes. Ou seja, todas as nossas decisões são sempre emocionais, não é? Temos sempre aqui uma emoção associada, não é? Sempre Temos aqui... existe, sempre vai existir essa relação e essa influência. Sempre. Por Exatamente. exemplo, você está olhando um produto, vai passando por uma loja olhando um produto. Daqui a pouco você para e volta naquele produto. O que aconteceu ali? Existiu uma conexão entre você e aquele produto. Nem que você vai dizer assim, nossa, o meu sonho era comprar esse produto aqui. Um dia eu vou comprar ele. Mas percebe, você caminhou, você passou e voltou. Se você fosse completamente racional, você iria olhar o produto, na hora o seu cérebro já faz a conta. Eu não tenho dinheiro para comprar esse produto não cabe no meu bolso nesse momento, não faz parte da minha vida, você não volta. Mas você volta. Todo mundo para na frente de uma loja e olha uma Lamborghini e diz, olha, que coisa maravilhosa, como eu gostaria de ter essa Lamborghini. Se nós fôssemos totalmente racionais, nós não teríamos isso. A Lamborghini ou qualquer carro seria a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Portanto, nós precisamos mesmo, é até essencial para a nossa vida de sentirmos esta conexão, porque no fundo é isso que também nos mantém vivos, não é? Por isso nem faríamos Exatamente. de outra forma. E Alexandre, Exatamente. nós estamos também perante uma exigência cada vez maior por parte do consumidor, não é? Muito Sim. agora também impulsionado pela pandemia, obviamente que há aqui novas tendências de consumo. E as marcas, os empreendedores, os empresários têm que dar resposta a esta nova exigência do consumidor. Será que estamos perante uma revolução na comunicação? Acredita nisso? Então, sim e não, tá? A gente nunca pode dizer que sim totalmente, porque o mercado aprende a todo momento, tá? Eu acho assim, a gente vai sair dessa pandemia,
mais reflexivos. Eu acho que a pandemia ela serviu para nós refletir mais sobre as nossas competências, sobre as nossas habilidades, as nossas funções no mundo, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente atende, a maneira como a gente se relaciona. Mas nós não saímos humanos diferentes, nós somos os mesmos humanos. Então, o que se diz que vai haver menos consumo, ou que sim, eu não consigo acreditar nisso, sabe? Porque assim, as emoções, elas se mantêm em nós da mesma forma. Por exemplo, nós continuamos com ciúmes, nós continuamos com inveja, nós continuamos comprando o que não precisa, nós continuamos acumuladores, sabe? Assim, tudo isso é do próprio ser humano que foi construído através de milhões de anos. Então, assim, não é por causa de uma pandemia, ao qual nós já tivemos pandemias muito piores que essa, né, em matéria de mortes, em matéria de desgraça em relação a essa, nós não vamos sair humanos diferentes. Então, quer dizer, tudo que depende de comportamento humano, ela pode entrar num certo desnível, mas logo vai entrar num nível normal de novo, sabe? Num nível assim como sempre foi. Agora, o que eu acho é que muita empresa aprendeu a trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, você tinha 3 andares de um prédio que você alugava para ter a sua empresa, hoje você percebe que você vive com um. Hoje você percebe que você não precisa colocar a equipe inteira numa reunião para falar de um assunto que eu poderia tratar somente com a Inês. Hoje você dá mais valor ao tempo, porque as pessoas produzem mais quando elas têm objetivos e elas precisam de tempo para fazer essa produção. Você vai dar valor à criatividade, aquelas pessoas que chegavam com você com muitas ideias e você ignorava porque você tinha uma administração clássica na sua empresa. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de solução, ela vai agregar muito valor aos negócios, sim, e por conta da pandemia, porque as relações mudaram, mas o ser humano não mudou, né? Então, assim, o que depender de comportamento humano, tudo que a gente fala hoje vai servir para depois, né? Então, assim, é bem interessante isso, porque a gente não pode dizer que as relações comerciais, elas não vão mudar, porque de certa forma sim, porque se aprendeu muito, mas no que depender da previsibilidade do nosso comportamento, nós somos muito previsíveis, sabe? Muito previsíveis. A gente sempre agiu da mesma forma, porque nós somos animais como outro qualquer. Nós temos lapsos de racionalidade. A gente usa, inclusive, a nossa racionalidade para alguns momentos específicos. A gente não racionaliza a todo momento. Claro. Quando você vai dirigir o seu carro, você não pensa que você tem que apertar na embreagem, botar a marcha, tirar o pé devagarinho da embreagem. Isso não, você fez isso uma vez na vida, quando você estava aprendendo a dirigir. Depois que o seu cérebro automatiza esse aprendizado, ele já faz de uma forma que você não precise pensar nisso de novo. Então, para quê? Para liberar o seu cérebro para pensar ou racionalizar em coisas que são importantes, ou seja, em momentos de decisão específica. Tem dias que a gente praticamente não racionaliza, que a nossa vida é uma massa de rotinas e uma massa de hábitos. Então, se você constrói hábitos positivos, você vai ter mais sucesso. Se você constrói hábitos negativos, você vai não ter tanto sucesso assim, né? É exatamente como o Peter está dizendo, é uma economia de energia, né? Energia, há 200 mil anos atrás, era algo extremamente importante, não era como hoje, que você abre a geladeira e pode comer o que quiser, quando quiser, né? Hoje nós lutamos contra esse excesso de energia que a gente capta, né? Há 200 mil anos atrás, você encontrar um recurso energético era quase que encontrar uma bolsa de diamantes, né? Exatamente, exatamente. Super, super bem explicado, Alexandre. Estou a gostar imenso. E acredito que também aqui está a ser super interessante. Vão partilhando também aqui aquilo que estão a achar da nossa conversa. Se tiverem alguma questão que gostassem de colocar aqui ao Alexandre, podem fazê-lo. Partilhem também esta live com mais pessoas, porque está a ser super interessante e são temas que qualquer pessoa deve realmente ouvir, independentemente de ter negócios ou não. Nós aqui estamos a falar mais na questão dos negócios, mas obviamente que dá para qualquer pessoa. E Alexandre, eu gostava de me perguntar... Diga, sim, diga, sim. Não, inclusive, Inês, assim, se você me permite, eu posso até dar um presente para quem está nos assistindo depois, né? Eu deixar mais para o finalzinho da nossa live, que eu tenho
eu tenho uma plataforma de ensino online, e aí quem ficar até o final com a gente, eu vou dar um presente depois. Pode ser? Ficou aqui com cortes. Ora, o Alexandre estava a dizer. Isto agora Não cortou que, aqui um pouco. não que eu tenho uma plataforma de ensino online, e quem ficar com a gente até o finalzinho, depois eu vou dar um presente para quem estiver nos assistindo. Ah, boa! Olha, então a ver, já temos aqui presentes à mistura, estou a adorar. Isso aí, é isso aí. E diz aqui a escalada administrativa, muito bom, está a ser muito interessante. Obrigada. E realmente são temas muito, muito interessantes. E uma das coisas que nós, empreendedores, empresários, gostamos também de saber, porque obviamente que temos que ter esta consciência, que é o que é que leva as pessoas a comprar, não é? Quais são os motivos que realmente levam as pessoas a comprar? Quais são, Alexandre? Assim, resumidamente. Então, assim, quando você compra alguma coisa, você está adicionando à sua vida um recurso, tá? A compra nada mais é do que um recurso. Todos os animais da natureza necessitam recursos para sobreviver. Se você for ver a vida de um esquilo, o que o esquilo faz? Ele junta recursos, que são as nozes, né, durante o verão, para que ele tenha no inverno. Então, ele acumula isso tudo na sua casinha, para que no inverno ele tenha o que comer. Então, quer dizer, recursos são extremamente importantes. Os esquilos macho, que são mais selecionados pelas fêmeas, são aqueles que acumulam mais nozes, ou seja, aqueles que têm mais recurso. Em toda espécie animal, o macho alfa ou o macho que ele é destacado é aquele que consegue melhor obter recursos do meio ambiente. Ou seja, a fêmea desse animal, quando ele olha, ela diz assim, ó, poxa, aquele é um macho extremamente adaptado e eu quero passar o código genético dos meus filhotes com aquele macho que é adaptado. Se a gente for trazer isso para a vida humana, a gente funciona da mesma forma. Sabe, o ser humano também, quanto mais recursos ele tiver, mais ele está demonstrando para a sua sociedade que ele é alguém vencedor naquela sociedade. Então, quer dizer, você pode dizer assim, não, mas eu não percebo essas coisas. Quando eu vejo um namorado, quando eu vejo um marido, quando eu vejo um homem que me atrai, por exemplo, eu não vejo nada disso. Você pode justificar com a sua razão isso, mas no fundo, você vê ali uma pessoa em potencial que você gostaria de passar o seu código genético adiante, entende? Então, quando a gente compra alguma coisa, ao mesmo tempo que a gente está absorvendo recursos desse meio, a gente também está abastecendo necessidades que nós temos. Então, ou seja, a gente está trabalhando com um sistema límbico de prazer, que todo mundo que a maioria das pessoas que sai para comprar algo, elas têm prazer nisso. Né? Por exemplo, as mulheres quando vão ao shopping, elas vão ao shopping, elas têm prazer em ir ao shopping. O homem, quando vai comprar um carro novo, ele tem prazer naquilo, ele curte aquele momento. Por quê? Porque ele está se recompensando sobre o seu esforço. Ou seja, ele a partir do seu sucesso, ele adquire mais recursos. Então uma compra é um recurso. É o recurso que você precisa para sobreviver. Os animais na selva caçam, eles acumulam através da caça, e nós, através do nosso esforço, da nossa competência, que a gente, né, coleta esses recursos. Então, existe ali a questão da necessidade, mas também existe muita influência da capacitação de acumular recursos que te sobressaiam em relação ao seu nível social, ou a sua relação social. Né? Nós somos seres extremamente sociais, né? Sim, sim. E era também aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, às vezes o facto de nós termos a amiga, a prima que compra, nós também já queremos comprar, não é? Nós nem temos propriamente uma razão para aquilo, mas ou porque é tendência, ou porque de certa forma também nos dá status, não é? Nós também procuramos muito isto, ainda que... É um tipo emocional, não é? claro. Exatamente, que nós Claro. não admitimos, mas é que gostamos deste status, não é? E há marcas que nos dão isso mesmo. Temos aqui esta Claro. questão. Temos aqui esta questão do Wesley Macedo, que diz como a neurociência pode contribuir para o novo normal no âmbito dos negócios digitais, no âmbito do desenvolvimento pessoal. Então, primeiro, assim, eu não acredito muito nesse novo normal, tá? Eu não acredito que vai existir um novo normal. É como eu falei, existe
um momento de reflexão. Algumas pessoas vão alterar esse momento de reflexão, tá? Porque elas vão simplesmente alterar o seu comportamento. Você só altera um comportamento quando você tem uma percepção de algo que não te faz bem ou que você precisa se readaptar. Muitas vezes você tem que aprender isso por diversas vezes até alterar o seu comportamento. Então você sofre mais vezes que outras pessoas. Outras pessoas percebem isso de uma forma mais rápida e outras percebem isso vendo outras pessoas. Então, por exemplo, eu vejo como a Inês trabalha, eu vou imitar a Inês. Eu não preciso passar pelo problema que ela passou, tá? Em relação ao novo normal, só existiria um novo normal se existissem novos humanos. Então, assim, nós não vamos evoluir, a gente não vai ter nenhum tipo de evolução, né? A evolução, ela depende de milhares de anos para acontecer. Nós vamos nos adaptar a um novo sistema. Então, ou seja, a maneira, por exemplo, o que antigamente a gente achava um absurdo usar máscara, hoje já é normal. Então você sai para a rua, você já coloca a sua máscara e você estranhou no início, mas agora já é algo normal. E talvez depois da vacina ainda se perpetue um bom tempo pessoas usando máscara, até que você se livre desse comportamento por ele não ser funcional de novo. Mas um novo normal, eu acho que é um passo muito além do que nós precisamos peças mais importantes. Nós precisamos ter um novo humano para que nós tivéssemos um novo normal. Sobre a questão do marketing digital, Sim, eu acho que é um dos campos que mais ganharam força neste período de quarentena, né? As pessoas acabaram dando muito valor a abordagens digitais, né, no copyright, por exemplo, de como você escrever um e-mail, de como você abordar pessoas através de um e-mail, né? Então, aqueles e-mails que você recebia, pessoal, eu tenho aqui um produto que é bom para todo mundo. Esse e-mail já não funciona mais, sabe? Ele já está totalmente disfuncional. Então, assim, esses profissionais, eu acho que eles estão trazendo para nós uma forma muito importante de trabalhar e que vai se manter para sempre, eu acho. Que é a maneira de como você negocia virtualmente. Você está hoje em todo lugar do mundo, na sua sala ou no seu escritório da sua casa, né? Então, eu acho que o marketing digital, pelo menos as pessoas que eu conheço que são ótimas em cima disso, e temos aí o Evandro Carter, temos aí o Rafael Reis, temos aí o próprio Paulo Faustino, a Regina Santana, que trabalham com muita propriedade em cima disso, sabe? São pessoas que se tornaram essenciais para esse novo mundo, sabe? E o produto que eles trazem, o serviço que eles trazem, da maneira como eles trazem, realmente não vai sumir. Eu acho que é o tipo de função que vai se perpetuar para sempre, assim. Então, eu acho que parabéns para quem se dedica para essa área de forma séria, não é? Não é você entrar de brincadeira, mas se você se dedica mesmo de forma séria, eu acho que você encontrou um nicho, um ramo de mercado muito bom para se trabalhar. sim. E no fundo também é geral, é transversal, aliás, a todas as áreas, que é quem está Pois. realmente com o compromisso, não é? Com o propósito, também falo muito nisto muitas vezes, que é nós temos que estar com o compromisso, porque se entramos na brincadeira, não é? Se entramos para ser amadores, claro que não vamos a lado nenhum, não é? Se entramos Não. com o espírito de ser conhecidos pelo preço baixo, pelos descontos, o cliente diz que quer mais barato, que encontra mais barato, e a pessoa vai, ok, então eu baixo o preço. Este tipo de negócio não vai funcionar. Aliás, é este tipo de negócio que depois estraga o real negócio, não é É verdade? Porque claro. é isto que É mina claro. depois aqui quem está realmente para pagar contas e para prestar um bom serviço, para servir as pessoas. E agora eu É. gostava também de falar aqui do mapa mental da compra, porque o Alexandre aborda isto nas suas formações. E eu gostava que nos explicasse em que consiste o mapa mental da compra. Então, o mapa mental da compra, ele é uma ferramenta bem interessante, porque, por incrível que pareça, ele não aborda relações emocionais, que a gente vem falando aqui. Então, ele aborda as questões mais sistemáticas, né? Por exemplo, o primeiro passo do mapa mental da compra é a necessidade. Então, você só vai comprar algo ao qual você sinta a necessidade. Então, ou seja, eu sinto a necessidade, eu vou procurar o fornecedor. Então, você tem que estar à disposição do seu cliente, tá? Aí entra uma frase que é bem interessante que eu gosto de dizer,
que é as pessoas não compram por imposição, elas compram por disposição. Então aquilo de você estar toda hora oferecendo o seu produto, compra de mim, compra de mim, compra de mim, hoje afasta. Então, como é que se vende hoje? Como é que é o mapa mental de compra hoje, né? Fora todo o roteiro clássico de um mapa de compra, desde a necessidade até a procura do serviço, a seleção, a compra e o pós-venda, né? Que são as partes básicas de um mapa mental de compra. É você vender sem querer vender. Como é que se vende sem querer vender? É você fornecendo informações às pessoas. Você estando disponível para as pessoas. Sabe? Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho um canal no YouTube que ele tem quase 200 vídeos. Eu não fiz esses 200 vídeos para ficar oferecendo curso para as pessoas. Não, eu fiz para que elas se aproximassem de mim. As pessoas vão comprar algo de você quando elas se aproximam de você. Então, eu estou consumindo hoje um conteúdo da Inês a todo momento. Quando eu sentir a necessidade da compra, eu vou olhar para a Inês com essa relação emocional de conexão e vou dizer, poxa, a Inês merece a minha atenção porque ela vem me abastecendo de informações a todo momento, entende? Então, assim, você não precisa mais vender o seu produto, você não precisa mais ligar para esse cliente a todo dia, você precisa estar disponível para ele. Então, a melhor estratégia hoje do mapa clássico de mapa mental de compra é fornecer informação útil para esse cliente, sabe? Então, assim, quantas pessoas que eu vejo que tem milhares e milhares de seguidores, e você manda um direct, ela não responde. Ela lê e não responde. Então, assim, o que adianta você ter uma rede muito grande se você não responde essas pessoas com o carinho que elas merecem, sabe? Então, assim, a hora de comprar, ali pode ser um momento que eu queria estar percebendo o que você tem para me oferecer. E aí você não me retorna, entende? Então, assim, ou você me retorna com uma mensagem automática, que eu percebo que é igual para todo mundo, ou eu recebo um spam ou um e-mail fornecendo um curso como se fosse para todo mundo, sabe? Então, eu acho que o mapa mental clássico de compra, que é a necessidade, a procura, a seleção, a venda propriamente dito, o call to action propriamente dito, e o pós-venda, ele sofre agora influências emocionais aí no meio. Porque você, mesmo com necessidade, você pode não comprar o meu produto. Porque eu não te respondia um e-mail. Porque eu não liguei quando você precisava ou quando você me pediu uma informação, entende? Então, assim, eu acho que o mercado tem muito de tudo hoje em dia. E a gente não precisa ser os melhores em tudo. Assim, a gente não precisa ter o melhor recurso, a melhor didática. Mas eu acho que a gente tem que ter a humanização, sabe? Porque as pessoas aprendem mais quando elas se conectam a algumas pessoas do que você fazer um curso com o professor de Harvard, por exemplo, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso nas minhas aulas, sabe? A maneira como as pessoas dizem que eu explico o conteúdo, ou que eu tento explicar de várias formas, ou eu enxergo um rosto que ficou meio confuso e eu tento resgatar aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a questão que você pode trabalhar nesse mapa mental de compra novo, vamos dizer assim, né? É se importar, eu acho. É super interessante o que o Alexandre está a dizer e obviamente que trazer esta sua visão também, essa sua perspectiva para a nossa conversa é muito importante. Porque, primeiro porque estamos a falar de alguém que tem muita experiência, muito conhecimento na área e são palavras sábias mesmo. E hoje em dia, e obviamente que eu tenho muito menos percurso que o Alexandre, mas também da minha pouca experiência, aquilo que eu vejo é que realmente quem vende, e quem vende bem, é aquela pessoa que não tem que estar sempre a dizer o que é que tem para vender, qual é o preço, não é? Ou seja, no fundo, e eu também defendo muito isto, que é nós darmos atenção às pessoas, porque as pessoas procuram é isto, as pessoas querem a atenção, nós todos gostamos de atenção, não é? Então, quando eu Claro. estou a enviar mensagem para 3 ou 4 marcas, 3 ou 4 empresas, eu vou sentir uma conexão maior com aquela que me dá atenção, com aquela que eu percebo que não está ali um robô a falar. E isto é mesmo muito Claro. importante e eu espero que quem está aqui connosco na live tenha mesmo isto, porque isto é mesmo importante. Muitas vezes perguntam-me, eu quero eu quero trazer mais seguidores para a minha página, quero aumentar o número de seguidores, quero isto, quero aquilo, quero ter mais gostos. E aquilo que eu digo sempre é, mas para quê?
estes seguidores que estão aqui já estão conectados? Porque não adianta nós aumentarmos o número de seguidores se nós não estamos a dar atenção àqueles seguidores que já estão ali, não é? Portanto, faz todo o sentido e sem dúvida que fizemos aqui esta análise porque é espetacular mesmo. E agora, Não, sim, diga, não, Alexandre. só para complementar o que você disse, que eu acho que é importante, porque essa questão de ter ou não seguidores, ou quantidade de seguidores, se tornou algo foco das pessoas que têm o seu negócio, sabe? Então, assim, o propósito não passou mais a ser para que você serve, ou quem você atende, ou qual o seu papel social, mas quantos seguidores que você tem. Então, assim, eu vejo pessoas que sofrem por causa disso, mas eu faço a relação assim, imagina que você sai na rua gritando para todo mundo assim, sejam meus amigos, sejam meus amigos. Quantos amigos você vai ter? Sabe Pois, assim, quanto feliz você vai ter com a quantidade de amigos? Eu acho que você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar em ser uma boa pessoa, em oferecer um bom trabalho, um bom serviço, ter o seu propósito. Eu quando converso com a Inês agora, nesse momento, eu posso fazer 10 lives daqui para frente, eu vou falar as mesmas coisas da mesma forma, porque é algo que eu acredito. Eu não falo para a Inês para que a Inês me siga ou porque os seguidores delas me sigam. Eu acho que vocês vão me seguir se vocês encontrarem aqui uma solução para o que vocês buscam, sabe? Porque assim, nós vivemos em um mundo de excessos. Nós vivemos em um mundo de excessos de cursos, de excessos de formações, sabe? Agora, quanto que nós somos competentes o suficientes para selecionar o que é melhor ou o que não é melhor? Eu acho que cada pessoa que te segue, ela é extremamente importante porque ela empresta sua atenção para você, sabe? Então pode ser 10 pessoas, pode ser 15 pessoas. Gente, 50 pessoas, tentem colocar 50 pessoas numa sala, não cabe. Então assim, ó, vocês têm que estar orgulhosos para cada pessoa que te segue e para cada pessoa que te abandona, você também tem que entender que ela não encontrou ali a solução que ela buscava, você também não segue pessoas, ou você não se aproxima de pessoas que você não vê solução, sabe? Então, assim, quando uma pessoa te abandona, ela está refinando a sua rede. Ela está melhorando a sua rede, sabe? Assim, porque você tem um monte de pessoas que só te consome, te atrapalha, ou fala mal, ou não entende o que você diz, ou, sabe? Isso também te atrapalha, porque você deixa de dar atenção a quem realmente importa, sabe? Eu acho que é exatamente. isso. Exatamente. E era exatamente aquilo que o Alexandre estava a dizer, que é as pessoas querem mais seguidores, não é? Por causa desta É. métrica de vaidade que se instalou aqui também, por causa do mercado de Então, influência, sem dúvida também que é, foi muito impulsionado por causa exatamente. disto. Mas, e depois eu faço muito esta análise que é, eu vou ao perfil da pessoa e não vejo ela a responder aos comentários, provavelmente também não responde às mensagens, portanto, muito em linha com aquilo que o Alexandre estava a dizer, ou seja, se as pessoas não alimentam esta relação com quem já têm, porque querem atrair mais pessoas, não é? No fundo, É, esta bola de neve só vai aumentar. Por isso, é, nós temos é que é. nos concentrar em quem realmente já está connosco. 50 pessoas não cabem numa sala, dependendo também do tamanho da sala. Portanto, é valorizar realmente quem está connosco e quem não está, É. tudo perto também com isso. É aceitarmos também aqui. Nem sempre é fácil haver esta aceitação, mas é de facto saudável nós percebermos que as pessoas vêm, as pessoas vão, porque nós também fazemos isto com as outras pessoas. E temos que É. aceitar que façam o mesmo connosco, porque nós somos humanos, Claro. portanto é igual para todos. Está ok, Alexandra? Estou aqui a ver assim meio tremido. Tudo Não, ok, não não, está? as conexões elas não estão muito boas hoje. Não sei o que está acontecendo, mas eu estou te escutando bem. Às vezes dá uma trancadinha, mas eu te escuto bem. Ok, boa. Então, Alexandre, vou agora falar aqui, vou levar a nossa conversa para os gatilhos mentais, não é? Porque isto também está muito alinhado com aquilo que estávamos a falar, que é, de repente, nós estamos sempre a ver as marcas a dizer últimas horas, últimas vagas, última oportunidade. E afinal, nem sempre é assim a última, não é? Às vezes estamos a ser enganados e só percebemos às vezes isto depois. E o que é que leva? Leva que nós depois não vamos ver coerência nas marcas. Mas nós também já lá vamos a esse ponto. Eu gostava mesmo de perguntar ao Alexandre qual é o poder destes gatilhos mentais, porque a verdade é que eles impulsionam mesmo a compra. Aliás, a intenção deles é essa mesma, é impulsionar a compra. Então, como é que isto Bom, se refere?
o que acontece, tá? Nós temos três pilares para explicar isso. Primeiro a gente vai falar sobre viés cognitivo. O viés cognitivo é um processamento mental que você tem que faz com que você decida rapidamente elementos que envolvem julgamento. Então, por exemplo, eu posso te dar duas caixas e eu perguntar qual é a mais pesada. Aí você vai dizer, a caixa da direita é mais pesada. Eu vou dizer, Inês, as duas têm o mesmo peso. Mas a partir do momento que eu te disse, Inês, qual é a mais pesada, o seu cérebro já começa a induzir o quê? Que eu tenho que encontrar uma que é mais pesada. Então você faz um cálculo muito rápido de julgamento e vai me dizer, é a direita. Porque você realmente sente que a direita é mais pesada, mas as duas têm o mesmo peso. Isso chama-se viés cognitivo, tá? Nós temos praticamente 200 vieses cognitivos que influem no nosso poder de decisão quando isso trata-se de julgamentos, tá? A gente tem uma outra parte que chama-se heurísticas. O que é uma heurística? São a quantidade de cálculos que você faz para tomar um tipo de decisão. Então, por exemplo, você vai sair de casa e você tem alguns roteiros na sua mente que você pode fazer para chegar em determinado local. Você vai tomar um tipo de roteiro para chegar no local. Eu vou dizer, poxa, Inês, a gente podia ter ido pelo outro caminho, que era mais rápido. Aí você vai dizer, não, mas esse é mais bonito. Por quê? Porque você encontra, neste momento que você foi questionada, o viés que você escolheu para decidir sobre aquele caminho, tá entendendo? Mas esse cálculo foi feito de uma maneira muito rápida e você não pensou nisso nesse momento. Você simplesmente chegou nesse caminho e, para não errar, foi por esse caminho. Isso chama-se heurísticas, tá? Quando você decide por comprar por exemplo, uma pipoca maior em vez de uma pipoca menor, quando você vai no cinema, por exemplo, e você paga mais por isso, é porque o custo-benefício daquele cálculo rápido que você fez, valia mais a pena comprar pipoca maior que a menor. Isso é uma heurística, tá? E o que é o gatilho emocional? O gatilho emocional é o que mais causa desconforto desses dois, porque o gatilho emocional em si não existe, tá? O gatilho emocional, ele é uma invenção mercadológica para a utilização desses vieses e dessas heurísticas. Ou seja, quem não é do ramo, quem não é da neurociência, quem não é da psicologia e não sabe explicar heurísticas e viés cognitivos, usa o termo gatilho mental. Por que eu digo que não está errado usar gatilhos mentais? E eu acho muito justo quem usa gatilhos mentais. Porque imagina, alguém vem do marketing e usa um viés cognitivo ou usa um elemento emocional para impulsionar uma compra. Isso já é muito interessante, isso já é algo muito bacana. Você já está, por exemplo, você usa da criatividade para chamar a atenção. Poxa, isso é magnífico, isso é lindo, eu acho que isso tem que ser valorizado. Eles chamam isso de gatilho mental. Por quê? Porque de alguma forma esse estímulo mexe com a sua fisiologia e você presta atenção. Mas você presta atenção não porque eu estou vendendo um livro, mas porque eu estou vendendo uma solução, mas porque eu estou vendendo algo que vai transcender a solução do objeto, entende? Vai transcender o utilitário, entende? Então, o gatilho mental em marketing ele é chamado de priming. O priming é a conexão de um evento para que você venda um outro evento. Então, sempre que você trabalhar uma relação emocional para chamar a atenção de alguém sobre algo que você quer mostrar, isso pode ser útil ou pode não ser útil, isso é um gatilho mental. O simples fato de eu colocar o seu nome num e-mail e dizendo assim, senhora Inês, bom dia, você já vai começar a ler aquilo, porque, opa, tem meu nome, eu vou ler. Ah, não, mas não me interessa, é um spam, mas veio com o seu nome. Isso é um tipo de gatilho mental. Agora, o que as pessoas costumam fazer ou dizer? Eu vou vender aqui os 7 gatilhos mentais que são impossíveis de resistir. Isso não existe, entendeu? Okay. E assim como você disse, compre agora porque senão vai acabar. Aí o outro dia não acaba. Isso também é um uso indevido de priming, ou um uso indevido de um gatilho mental, porque isso gera descrédito, ou seja, eu perco a confiança em você. Então, exato, quando eu vou usar alguma coisa nesse sentido, eu vou dizer, ó, o curso é vendido até a meia-noite. A meia-noite 1, ele tem que sair do ar, ele não pode ser vendido. Aí você diz, puxa, mas eu tinha mais 10 pessoas para pôr. Não pode pôr. Ou ele vai aumentar de preço. Tem que aumentar de preço, porque senão você perde a confiança de quem já é seu cliente ou de quem comprou, entendeu? Exatamente. Então, assim,
O gatilho mental existe? Sim e não. Tá? Ele existe quando ele é utilizado para chamar a sua atenção de alguma forma. Se eu te perguntar, por exemplo, pensa num comercial de televisão que te chamou muito a atenção. Esse comercial, de alguma forma, te emocionou. Aí você recorda dele melhor, entendeu? Isso é um tipo de gatilho mental. Agora, eu dizer que o meu curso vai acabar à meia-noite e todo mundo vai fazer, não existe isso. Então, se todo mundo que vender gatilhos mentais como algo que é impossível de resistir, isso não existe, porque você sempre vai estar no controle da sua decisão. Você pode dizer assim, nossa, eu tenho que comprar. Opa, não, mas não tenho que comprar. Isso não vai acontecer. Aí você cai em si, sabe? Se você não consegue cair em si, conta até 5. Daqui a pouco você vai cair em si, porque você vai retomar a sua consciência. Então, assim, não existe nenhum tipo de palavra que eu vá dizer e as pessoas vão se comportar de uma determinada forma, tá? Claro. Isso é errado. Claro que sim. E lá está, e ligando aqui também ao ponto seguinte aqui da nossa conversa, era precisamente isto, que é, há marcas, eu acredito mesmo que estes gatilhos sejam úteis e pertinentes se for Claro. realmente com verdade, não é? Com honestidade. Ou seja, era aquilo que o Alexandre estava a dizer, que é, isto já me aconteceu enquanto consumidora, de, ok, este curso está a este preço, supostamente até às 23h59. E eu vou lá, entretanto já me esqueci, vou lá à meia-noite e 5 e ele ainda está ali. E eu penso, ok, é interessante porque eu ainda posso comprar este preço, mas eu estou a ser enganada. Porque afinal de contas eu não precisava ter comprado até às 23h59, porque é meia-noite e 5 e ele não está disponível. Portanto, Exatamente. é super, não é? Isto realmente, de repente nós já temos últimas vagas, última hora, última oportunidade, portanto, estamos sempre aqui nas últimas, não é? As marcas estão sempre aqui a injetar-nos com esta informação de últimas e nem sempre corresponde à realidade. Deixe-me só aqui Exatamente. introduzir as mensagens que entretanto também chegaram aqui, portanto, parabéns, mais um convidado que nos acrescenta. É verdade, o Alexandre está-nos aqui a dar uma aula de neurociência. E olha, eu ficava aqui mais horas. E também o termo já Mas a gente ficou faz mais depois, Tereza. A gente faz outras, não tem problema. Exatamente, nós precisamos, Alexandre, é isso mesmo. O termo já ficou conhecido e divulgado, então não vale a pena bani-lo. Exatamente, portanto, aquilo que o Exato. Alexandre está a dizer é que não é incorreto dizer que existem estes gatilhos mentais, não é? É exatamente Exato. para concluir, não é? Exato. O incorreto é dizer assim, é vender formações, que eu já vi muito por aí, dizendo assim, eu vou lhe apresentar os 7 gatilhos mentais que são impossíveis de você recusar, ou é impossível de não vender. Isso não existe, gente. Porque, por exemplo, até quando você vai montar um artigo, por exemplo, e você tem um abstract ou resumo, você escolhe as palavras-chave. As palavras-chave do seu artigo, ou do seu trabalho de conclusão, ou sua tese de mestrado, ou doutorado, enfim, são gatilhos mentais, não são? Porque Exato. pelas palavras-chave são como você vai procurar mais aqueles artigos ou você vai se interessar mais por aquele texto. Então, quer dizer, quando você monta um resumo, você nada mais está fazendo do que escolhendo as palavras-chave ou os gatilhos mentais para aproximar a atenção de um cliente. Então, tudo que se quer, tudo que mais se quer, tudo que o marketing mais quer é chamar a atenção. Eu não consigo vender nada a Inês se eu não chamar a atenção da Inês. Primeiro a Inês tem que olhar para mim. E aí depois eu vendo. Então, se você não chegar nem a olhar para mim, como é que eu vou lhe vender alguma coisa, entende? Então, o gatilho mental ele serve para isso, para chamar a sua atenção. Quando ele chama a sua atenção, aí você vai começar a entrar na relação de negócio, ou seja, você vai fazer milhares de cálculos para ver se aquilo que está sendo oferecido para você faz sentido na sua vida. Então, assim, não é por uma ou duas palavras que existem num texto que você vai comprar algo que você não queira, entende? Exatamente, exatamente. E então, também já estamos agora aqui a terminar, Alexandre, mas eu gostava de lhe perguntar que estratégias, assim, práticas da neurociência é que podem ser realmente aplicadas aos negócios? Aquelas estratégias fundamentais para qualquer negócio. Bom, gente, eu acho que primeiro é criatividade, sabe? As pessoas estão cansadas daquele movimento clássico de você fazer sempre a mesma coisa. Eu vejo as pessoas dizendo assim: ah, eu gostaria de ser referência no meu negócio, eu gostaria de ter autoridade no meu negócio, mas elas fazem as mesmas coisas que as outras pessoas fazem, sabe? Então, primeiro é criatividade. Segundo, inovar.
inove, sempre apresente coisas novas, esteja à frente do seu público. Eu já vi muitos vendedores conhecerem menos o produto que o comprador. Então isso é inadmissível hoje em dia, sabe? Você tem que conhecer o que você está vendendo, você tem que ver solução no que, no que você está vendendo. Eu vou contar um caso rapidinho que aconteceu numa empresa que eu trabalhei uma vez, que eu dei uma consultoria para eles, que funcionou assim. Eles vendiam veículos muito caros, tá? Em torno de, vamos botar aí, 50 mil euros, 60 mil euros os veículos, tá? Eram caros, assim. Não era para qualquer público, vamos dizer assim. E aí acontece o quê? Essa pessoa levava o carro para casa e daqui a pouco, no final do dia, a menina do atendimento ligava para casa desse cliente e dizia assim: senhor, mil desculpas, mas ficaram alguns pneus Sterp aqui na empresa e, infelizmente, nós gostaríamos de saber se não é o seu veículo que ficou aqui. E o cliente disse: não, amanhã eu olho. Ela disse: tem que ser hoje, porque depois, se o pneu sai para alguém, a gente fica sem como dele devolver esse pneu. O que acontece com esse cliente? A relação emocional dele cai demais. Ele fica nervoso, ele fica irritado, porque ele vai ter que ir até o veículo, conferir alguma coisa, que o problema seria da loja. Ele pagou caro por um carro, ele não queria passar por esse problema. Mas ok, quando ele desce até o carro e ele abre o porta-mala desse carro para conferir se o pneu está lá, o que ele encontra? 2 tacinhas, um convite para um restaurante e um champanhe, dizendo assim: para o senhor e a sua esposa curtirem o carro novo, nós damos ao senhor aqui um jantar gratuito. O que acontece, gente? Olha só, olha quanto custou um jantar, um champanhe e 2 taças para alguém que comprou um carro dessa natureza. O que acontece? Esse cliente volta para casa, ele liga para a loja e agradece, diz que ficou emocionado com o presente, tá? Aí você vai dizer: sim, mas por que eu vou fazer isso para um cliente que comprou um carro desse? Quando é que ele vai voltar para comprar um carro desse? Veja a visão míope das pessoas. Sim. Você agrada a ele porque esse cliente tem tantos amigos da mesma classe social que ele, e esse evento que você fez, que você gastou quase nada, é o que ele vai contar para sua roda de amigos a hora que um amigo disser: eu também queria trocar de carro, porque eu vou ver o seu carro, eu também sinto vontade de trocar de carro. Ele vai dizer: então vai naquela loja. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas pensam que trabalhar com esse tipo de relacionamento é algo extremamente complexo e difícil, e não é, gente. Não é. É você estar um passinho à frente do modelo clássico de gestão, no modelo clássico de atendimento. É você mandar a sua teleentrega com um bilhete agradecendo aquela pessoa, ou você mandar um bônus, você mandar alguma coisinha a mais, dizendo: no momento de pandemia você me ajudou e eu acho que eu preciso te ajudar também. Sabe? É empatia. É o que você sente, você sabe que o outro também sente. Então, como você gostaria de ser agradado? É a maneira que você tem que agradar. Sabe? Então, nós estamos vivendo um momento extremamente especial para esse tipo de relação, porque tá todo mundo ansioso, tá todo mundo tenso, tá todo mundo com medo, tá todo mundo triste, sabe? Então, qualquer movimento positivo que você faça, que você consiga trazer a alguém um alento, um momento de alegria, de felicidade, essas pessoas vão grudar em você, sabe? Então, eu acho que é isso que eu falaria para as pessoas. Aí, cada negócio tem uma especificidade, tem algo que a gente possa trabalhar, sabe? É você pensar mesmo no seu negócio, o que você pode trazer de diferente para as pessoas. Exatamente. E no fundo é isto, é o cuidado e a atenção com as pessoas, não é? Porque não há outra palavra para descrever isto. Empatia. Exatamente, a empatia é colocar-nos no lugar do outro. É eu perceber realmente: ok, se fosse eu, não é? O que é que eu gostava que me dissessem? Como é que eu gostava de ser tratada, não é? Isto faz toda a diferença, não é? Porque esse jantar para a marca não custou nada, não é? Quer dizer, estamos a falar de meia dúzia de trocos, não é? Para quem compra um carro desses, não é? Sim, sabe o que mais acontece nos meus cursos? Sabe o que mais acontece nos meus cursos? É assim, é as pessoas assistirem o curso porque elas querem aprender a vender mais com essas técnicas novas. E elas terminam o curso dizendo assim: professor, eu entrei no seu curso para vender mais, para conhecer mais as pessoas, de como eu posso abordar elas melhor, e eu acabei me conhecendo. E eu disse: claro, todos somos iguais. O que você sente, a outra pessoa sente, sabe? Então, assim, nada mais do que um momento de autorreflexão para saber o que eu gostaria e eu dar isso a outras pessoas,
sabe? Exato. E para isso, Inês, eu quero deixar gravado aqui na nossa live que eu tenho um presente especial para quem assistir a live, tá? Seja qual momento for, se você assistiu agora com a gente ou se você vai assistir depois, eu quero dar um presente. Então vai lá, segue o meu perfil e me chama no direct e diz assim: professor, eu assisti a live com a Inês e eu quero o presente que o senhor tem para dar, que eu quero dar um curso free da minha plataforma para quem assistiu a nossa live. Eu acho que vai ser muito legal. Uau. É uma introdução, mas vai dar para conhecer bastante sobre esse mundo da neurociência, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E é uma oportunidade que eu quero disponibilizar aqui para quem está assistindo a gente. Ok, maravilha. E eu também tenho direito? Claro, Também tenho direito. claro. Então, no fim desta live, eu mando uma mensagem, ok? Isso, E aguarde. me chama no direct a qualquer hora que você ver esse vídeo e eu vou colocar e eu vou passar instruções lá de como é que vocês acessam a plataforma, de como é que faz acesso ao curso. O curso chama-se Mitos e Verdades sobre o Nosso Cérebro. É bem bacana, é bem bacana. Ok, maravilha. Portanto, no fim desta live, entretanto, também já terminamos. Vou só deixar aqui uma última questão. Portanto, depois desta live, vocês vão a correr aqui ao perfil do Alexandre, do professor Alexandre, para receberem então o vosso bónus. Portanto, Bacana. antes de terminarmos, Alexandre, e o Alexandre fala muito aqui nesta questão do mindset. Então, qual é a diferença entre ter vontade e querer? Porque não é a mesma coisa. Querer, nós queremos muita coisa, não é? Então, eu trouxe esse assunto já há algum tempo, né? Porque eu vejo muitas pessoas querendo tudo. As pessoas querem tudo. Nossa, como eu queria isso. Nossa, como eu queria ser como você. Nossa, como eu queria estar em Portugal. Nossa, eu também queria mudar para Portugal. Nossa, eu também queria fazer isso. Nossa, você viu a neve. Ai, como eu queria ver a neve. Bacana. Agora, quantas pessoas têm vontade de ser como você? Quantas pessoas querem ser como a Inês? Agora, quantas pessoas fazem o que a Inês faz para ser o que a Inês é? Quantas pessoas fazem ou estão dispostas a fazer o que o professor Alexandre fez para estar aqui fazendo um doutorado em Portugal? Sair lá do Brasil, deixar a sua família, vir com a sua família para um outro país. Gente, é muita dor envolvida num processo onde você só enxerga o final das coisas, sabe? Então, a diferença entre querer e ter vontade é querer, todo mundo quer tudo. Todo mundo quer. Agora, quanto que você se dispõe, ou seja, quanto que você tem vontade de buscar aquilo que você quer, entendeu? Então, assim, é muito fácil você querer ter a vida do outro, mas não querer passar pelo que o outro passou. Estudar tudo o que aquele outro estudou, ou se deslocar, ou correr o risco que o outro correu, se expor. Nós estamos aqui hoje nos expondo de alguma forma, a gente está gastando o nosso tempo, passando uma informação para pessoas que a gente muitas vezes nem conhece, né? Por quê? Porque isso faz parte do nosso propósito de vida. A gente ama o que a gente faz, sabe? Então, assim, o querer e ter vontade tem esse distanciamento, né? No primeiro momento você quer. Aí, quando você tem que agir, você tem que enfrentar os desafios e os obstáculos, aí você já desiste. Então, quer dizer, você quer, mas você não tem vontade. Então, eu digo para as pessoas, tenham vontade de fazer as coisas. Parem de só querer. Tenham vontade, vão atrás, vão buscar, sabe? Eu acho que esse é o recado que a gente pode passar para as pessoas. Exatamente. Super de acordo também. No outro dia fazia um post também por causa disso, desta questão de, ok, eu quero vender mais, eu quero conectar-me com as pessoas, eu quero ser uma referência. E aquilo que eu pergunto muitas vezes até no primeiro momento de consultoria, às vezes eu pergunto mesmo, ok, tu queres, mas tu estás disposta a quê? E as pessoas ficam lá, disposta, mas o que é que eu tenho, não é? Não, Claro. é o compromisso, não é? Nós assumirmos este compromisso. Não, ok, eu não vou estar aqui a brincar, eu quero realmente perceber como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer. E esta questão das redes sociais, que são maravilhosas, não vou falar mal das redes sociais, porque eu trabalho nelas, trabalho com elas. Claro, E claro. obviamente que se não existissem estas redes sociais, eu não estava agora aqui a falar consigo. Portanto, elas são maravilhosas. Claro. E permitem-nos tanta coisa incrível. Mas as redes sociais têm muito isto de mostrar-nos o bonito, não é? Por isso é que, de repente,
Alexandre, veja se concorda comigo, que é, de repente, quando alguém é vulnerável, quando alguém nos mostra a sua fragilidade, seja ela qual for, nós conectamos, porque pensamos, ok, esta pessoa é real, não é? Porque no meio de tudo que é artificial, destes filtros que existem aqui no Instagram, fora do Instagram, noutras redes sociais, os algoritmos, no meio disto tudo, que é tão mecânico, tão digital, nós encontrarmos aqui a fragilidade do outro, nós não vamos ficar contentes com isso, não é essa a questão. Nós sentimos a realidade, não é? Sentimos esta proximidade. Ok, tu afinal és real, afinal esse sorriso por trás tem ali qualquer tristeza, não é? Nós não Claro. devemos saber o que é que o outro passou, não é? Por isso é a empatia. Há pouco deixávamos aqui esta palavra da empatia e eu gosto tanto da palavra empatia porque às vezes falta isto na sociedade. E eu também acredito que a pandemia não vai mudar as pessoas neste sentido. Muito honestamente, nunca acreditei nisto, logo desde o início. Eu acho que só vai evidenciar as características das pessoas. Respondendo aqui à Joana Gralha, sim, é possível ouvir mais tarde que a live vai ficar gravada. Sim, Alexandre, diga-me. E uma coisa interessante, né, Inês? Porque assim, a empatia, ela é uma das principais habilidades que nos torna humanos e que nos ajudou na nossa evolução e na própria perpetuação da nossa espécie. E nós temos que treinar isso nas pessoas. Olha que coisa estranha, né? Uma coisa que era para ser inata, que era para ser normal de se ter, as pessoas têm que ser desenvolvidas, né? Que coisa estranha. Então, assim, eu acho que esse desconfiar, fazer uma autorreflexão sobre o quanto humanos nós somos, né? Quanto humanos nós somos em relação a conectar com outros humanos. Ou seja, é impossível você trabalhar com humanos sem conhecer humanos. Sabe? É a mesma coisa que você ser um mecânico de veículos e não saber consertar um veículo. Ou seja, você tem que mudar de profissão. Então, assim, nós que trabalhamos com humanos, nós temos que entender como esses humanos funcionam, né? Opa, chegou um outro querido ali, o Reinaldo ali, ó. Sim. O Reinaldo, nossa, só gente boa, hein? Então, assim, é isso, sabe? É isso, assim, Aí você pode dizer, sim, mas como é difícil esse campo, como tem que se estudar para esse campo? Por incrível que pareça, sim, né? Porque nós nascemos com todas as habilidades, com todas as ferramentas e temos que saber usar essas ferramentas, né? Ao nosso favor, ou enfim. Mas isso eu me questiono sempre, sabe? Se a gente já nasceu com todas as ferramentas, só tem que aprender a usar. É verdade, é verdade. E falando também, assim, para em jeito de conclusão, eu acredito mesmo que é muito mais desafiante nós sermos boas pessoas e de que forma é que nós podemos melhorar enquanto pessoas, porque isto é um caminho que nós fazemos, não é? Não basta dizer, eu sou muito boa pessoa. Não, mas isso traduz-se em quê no teu dia-a-dia, não é? O que é que tu fazes para... E às vezes isto de ser boa pessoa não é necessariamente andarmos aqui a fazer doações todos os dias. Às vezes é com o próximo, não é? É com o nosso pai, com a nossa mãe, com um amigo que precisa de algo. E quando dizemos precisar de algo, não é precisar de dinheiro. Não é? É muito mais do que isto, quer dizer, é estendermos a mão realmente. E eu acredito mesmo que é muito mais interessante sermos boas pessoas do que bons profissionais, porque era aquilo que o Alexandre estava a dizer. Nós podemos fazer as melhores formações, ter os melhores professores. Se nós não somos boas pessoas, nós não vamos ser bons profissionais, não é? Portanto, as pessoas procuram-nos exatamente por isso, é por aquilo que nós somos e aquilo que vendemos depois acaba por ser secundário. Não, e é interessante porque assim, como ser uma pessoa melhor, né? É você se imaginar de que tipo de pessoa que você se aproximaria. Eu gostaria de ser o tipo de pessoa que eu me aproximaria. Então, assim, reveja o seu comportamento, reflita sobre o seu comportamento, porque a grande maioria dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Você simplesmente age. Já é funcional para o nosso cérebro, então a gente não precisa estar trabalhando com isso. Mas você tem que refletir, você tem que se tornar consciente daquilo que te atrapalha e ir ajustando o seu comportamento, sabe? Então, assim, que tipo de pessoas que eu gostaria de me aproximar é o tipo de pessoa que eu quero ser. Pronto, é assim que funciona. Exatamente, muito bom. Não podíamos ter terminado melhor. Perfeito mesmo. Agora, quando terminarmos aqui esta live, que vai terminar dentro de segundos,
vão então aqui ao perfil do professor Alexandre para receberem o vosso bónus, não é? Eu também vou querer o meu, portanto, quando sair daqui vou entretanto enviar a minha mensagem. E muito, muito obrigada mesmo por aceitar o meu Imagina. convite. Foi uma hora incrível, ficava aqui muito mais tempo. E repetimos, ok? Isto fica aqui dito, vamos repetir isto. Pode ser? Vamos fazer mais. Vamos, claro, claro. Vai ser um prazer, Siga, Inês. Vai ser um temos muito prazer. mais Muito para bom. falar. Muito bom, muito bom. Gente, Obrigada, e agradeço a obrigada a todo todos. mundo, então. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui, agradeço a Inês também que esteve aqui, tá? Passa lá no @neuroexpert, pede o bônus, pede o curso, a gente conversa e eu passo as instruções e as orientações, tá? Adorei a todo mundo, muito Exatamente. obrigado, Inês, pela oportunidade, Obrigada. adorei conversar e vamos Obrigada, organizar igualmente. outros encontros, tá bom? Sim, obrigada, obrigada e Boa tudo noite a bom, muito todos. sucesso. E obrigada a todos, obrigada a todas. E foi assim o Inas Convida desta semana. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado.